"Você é só a cozinheira", gritou a governanta. Mas quando o coronel viu o que ela fez pelo seu filho, congelou um homem não é nada sem a sua terra, e uma mulher não é ninguém sem o seu nome. Luzia, no entanto, tinha aprendido a viver, sendo quase ninguém. O nome era seu, mas a identidade que ele carregava estava enterrada a léguas de distância, sob o peso de um passado que ela tentava esquecer a cada passo que dava. O sol do sertão, que um dia fez brotar as ervas curativas no quintal de sua mãe, foi o mesmo sol que depois testemunhou sua fuga desesperada, com o coração rachado e a alma empoeirada de medo. Agora, ela caminhava pelas estradas de terra vermelha, com os pés calejados, uma trouxa de roupas surradas como única companheira e um olhar que carregava a saboeria triste de quem já viu a vida dar e tomar sem pedir licença. A história que vou lhes contar é sobre esta mulher, uma andante que todos viam como uma forasteira qualquer, um rosto anônimo na multidão de sofridos. Ela estava prestes a chegar aos portões da fazenda Alvorada, do poderoso coronel Armando Salles, um homem rico e amargurado, um viúvo endurecido pela dor, pai de 4 filhos que cresciam como plantas selvagens, sem o afeto de uma mãe. Ninguém poderia imaginar que aquela mulher miúda e silenciosa carregava em suas mãos e em sua memória um poder ancestral, uma sabedoria capaz de operar milagres. Prepare-se para descobrir o segredo que Luzia guardava às 7 chaves. Um segredo que, na hora do maior desespero, viria à tona para salvar uma vida, desmascarar a tirania e fazer um homem poderoso que se julgava inabalável congelar diante da verdade. Se essa promessa de história já lhe despertou a curiosidade, e se você acredita que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é, então se achegue. Deixe sua curtida para que nosso conto viaje mais longe e se inscreva no canal para fazer parte de nossa comunidade de contadores e ouvintes de história. Sua presença é nossa maior alegria. Agora voltemos àquela estrada poeirenta, no dia em que o destino de uma mulher e de uma fazenda inteira estava prestes a se cruzar. A poeira fina e avermelhada grudava em sua pele suada, formando uma segunda camada sobre o cansaço que já lhe pesava nos ombros. Há 3 dias Luzia caminhava, comendo pouco e bebendo menos ainda, guiada apenas pela informação vaga de um bodegueiro de que o coronel Armando, um homem importante da região, talvez precisasse de gente para o serviço. Cada passo era um ato de fé e de teimosia. Por vezes olhava para trás, para a estrada vazia que se estendia sob o sol impiedoso, o coração disparando com o medo irracional de ver uma silhueta conhecida surgindo no horizonte. O medo era seu companheiro constante, um bicho traiçoeiro que lhe mordia os calcanhares. Quando finalmente avistou os mourões brancos da fazenda Alvorada, sentiu um misto de alívio e intimidação. A porteira de madeira de lei, com o nome da fazenda entalhado em letras imponentes, era como a entrada para um outro mundo, um mundo de poder e ordem que contrastava violentamente com o caos de sua própria vida. Respirou fundo, ajeitou a trouxa no ombro e se aproximou, a mão hesitando, antes de bater na madeira pesada. O capataz, um homem chamado Bento, de feições rudes e olhar desconfiado, abriu uma fresta e a mediu de cima a baixo. "O que a senhora quer por aqui?" perguntou ele, a voz áspera como lixa. Eu soube que o coronel Armando procura uma cozinheira", Luzia respondeu, a voz quase um sussurro, enfraquecida pela sede e pela apreensão. Bento cuspiu de lado, um gesto de enfado. "Procura sim. Nenhuma para no serviço. A última não aguentou 1 semana. Os meninos do coronel são 4 pestes. E a casa é governada por Dona Zefa, que é mais amarga que fel. Acha que dá conta do recado, mulher?" A pergunta era um desafio, mas nos olhos de Luzia havia apenas a súplica de quem não tem outra escolha. Ela assentiu, uma afirmação silenciosa que continha todo o seu desespero. Bento, talvez por um raro lampejo de compaixão ou simplesmente por estar cansado de procurar, deu de ombros e a mandou entrar, guiando-a pela alameda de mangueiras que levava à casa grande. A casa era imponente, mas triste. A pintura branca das paredes estava descascada em alguns pontos,
e um silêncio pesado pairava no ar, um silêncio que o canto dos pássaros não conseguia quebrar. Era como se a alegria tivesse tirado férias prolongadas daquele lugar. Foi na sala ampla, com móveis escuros e um retrato grande de uma mulher bonita e sorridente na parede, que ela ficou frente a frente com o coronel Armando Salles. Ele era um homem alto, de ombros largos, mas havia uma curvatura em sua postura, como se carregasse um peso invisível. O vinco de tristeza entre as sobrancelhas era a marca mais profunda em seu rosto. Desde que sua esposa, Helena, a mulher do retrato, falecera há 2 anos, ele havia se fechado para o mundo, tornando-se um homem funcional, mas sem vida. Ele analisou Luzia com um olhar prático e impaciente, o olhar de quem não tem tempo para as delicadezas da vida. Viu as roupas gastas, os pés descalços dentro das sandálias surradas, o rosto magro. Sabe cozinhar comida de verdade? Comida de fazenda com substância e tempero? Ele perguntou a voz grave e direta, sem rodeios. Sei, senhor. Aprendi desde menina, na casa de minha mãe. Cozinhar é o que mais sei fazer na vida. Não me interessa de onde veio nem para onde vai. Ele cortou ríspido, confirmando a fama de homem amargurado. A dor o havia feito assim. O que me interessa é que meus filhos comam direito e que a casa tenha alguma ordem. O pagamento é tanto, tem um quartinho nos fundos e folga de 15 em 15 dias. Aceita? Aceito, senhor. Agradeço a oportunidade, disse Luzia. E pela primeira vez em muitos dias, sentiu o nó em seu peito afrouxar 1 milímetro. Estava segura. Tinha um teto, pelo menos por enquanto. Contudo, o alívio durou o tempo de atravessar o corredor e pisar no território inimigo. A cozinha. Ali, sentiu os olhos de Zefa, a governanta, cravados em suas costas como 2 espetos de gelo. Zefa era uma mulher de seus 50 anos, seca de corpo e de alma, com um coque tão apertado que parecia repuxar a pele de seu rosto, dando-lhe uma expressão de eterna insatisfação. Estava na casa há 30 anos. Vira Armando nascer e fora o braço direito de Helena. Sentia-se mais dona do lugar do que o próprio patrão e via qualquer recém-chegada, especialmente uma mulher, como uma ameaça ao seu pequeno e controlado reino de amargura. Então é você a nova de cozinheira, Zefa disse, arrastando a palavra como se fosse um insulto. Ela circulou Luzia como um gavião rodeia a presa. Vamos ver se dura mais que as outras. A cozinha é meu território. As panelas brilham, o chão é lavado 2 vezes ao dia. E não quero saber de conversa fiada com os outros empregados, nem de ficar de butuca na vida dos patrões. Aqui se trabalha e se cala, entendeu? Luzia, mais uma vez, apenas assentiu. Aprendeu da forma mais dura que as palavras podiam ser armas usadas contra ela. O silêncio era seu escudo, sua fortaleza. Nos primeiros dias, Luzia se moveu pela casa como um fantasma. Acordava antes do sol raiar, quando a fazenda ainda era um borrão de escuridão e silêncio, e ia se deitar depois que a última luz da casa grande se apagava. Sua única resposta ao mundo, sua única voz, era a comida que saía de suas panelas. E que comida! No primeiro dia fez um feijão tropeiro tão bem temperado, com pedacinhos de torresmo estalando, que até o filho mais velho do coronel, o rebelde Tiago, de 16 anos, um rapaz que vivia emburrado com o mundo desde a morte da mãe, repetiu o prato 2 vezes em silêncio, o que para ele era um elogio estrondoso. No segundo dia, preparou um ensopado de galinha com quiabo e angu mole, tão macio que desmanchava na boca. A pequena Sofia, de 7 anos, a mais afetada pela perda, uma menina que vivia num mundo de silêncio e tristeza e que mal tocava na comida, comeu o prato todo e depois ficou parada na porta da cozinha, olhando para Luzia com seus grandes olhos curiosos, como se visse nela algo mais do que uma simples empregada. O cheiro que vinha da cozinha começou a mudar. Não era mais o cheiro de obrigação das cozinheiras anteriores, mas o cheiro de afeto, de memória, de lar. Coronel Armando notou. Sentado à cabeceira da mesa, na sua solidão costumeira, ele sentia o gosto da comida de sua infância, um tempero, que ele pensou ter se perdido para sempre com a morte de sua mãe. Ele se pegava olhando para a porta da cozinha, intrigado com a figura silenciosa que operava aqueles pequenos milagres diários.
Quem era aquela mulher que não falava, mas que dizia tanto com o sabor de sua comida? Zefa, no entanto, via tudo aquilo com um ódio que crescia azedo em seu peito. Cada elogio velado do patrão, cada prato limpo das crianças, era uma afronta direta à sua autoridade, uma prova de que seu controle estava sendo ameaçado. Ela via em Luzia não uma cozinheira, mas uma rival. Essa mulher tem alguma coisa estranha, cochichava para a lavadeira, enquanto torcia um lençol com uma fúria desproporcional. Chegou do nada, feito alma penada. Não fala da vida dela. Deve estar fugindo de algum mal feito. Ou pior, é uma interesseira de olho no patrão, querendo tomar o lugar da nossa saudosa Dona Helena. É uma mundiça, isso sim. A perseguição, começou sutil. Um dia o sal sumiu na hora de temperar o feijão. No outro, a lenha para o fogão estava úmida. Luzia com a paciência de quem já enfrentou tormentas muito piores. Resolvia tudo em silêncio. Usava outras especiarias, secava a lenha ao sol, refazia o que era preciso sem uma única queixa. Seu silêncio, sua capacidade de absorver os golpes, sem reagir, enlouquecia Zefa. A governanta precisava de algo mais. Precisava de uma arma que destruísse Luzia de uma vez por todas. A oportunidade perfeita surgiu numa tarde de terça-feira. Um pequeno broche de prata em forma de flor de mandacaru, que pertencera à falecida Helena e que Zefa guardava como uma relíquia sagrada, sumiu de sua penteadeira. A governanta fez um teatro calculado, virando a casa de cabeça para baixo, acusando o vento e o mundo. E com uma precisão cirúrgica, encontrou debaixo do colchão fino e gasto de Luzia. No humilde quartinho dos fundos. Era o cheque-mate. "Ladra, sem vergonha!" Zefa gritou no meio do pátio, com a voz esganiçada, garantindo que todos os empregados, e até os meninos, que brincavam na varanda, ouvissem. "Eu sabia! A gente dá a mão e a pessoa quer o braço. Contratam qualquer uma que aparece no portão e dá nisso. Coronel, essa mulher tem que ser posta na rua agora mesmo, e debaixo de chicote, para aprender a não roubar gente de bem." Luzia, que estava na cozinha preparando a massa de um bolo, de fubá sentiu o sangue fugir de seu rosto. As mãos, sujas de farinha, começaram a tremer. Ela correu para fora e viu o broche na mão de Zefa. Depois olhou para o rosto da governanta, um misto de ódio e triunfo diabólico. Era uma armadilha, e ela tinha caído nela como um passarinho ingênuo. "Eu não peguei." Foi tudo o que conseguiu sussurrar, a voz embargada, quebrada pela injustiça. O mesmo sentimento de impotência que a fizera fugir de sua antiga vida voltou a sufocá-la. Coronel Armando desceu as escadas da casa grande, atraído pela gritaria. Seu rosto, já sombrio, se tornou uma máscara de fúria. Aquele broche, aquele maldito broche, tinha sido o primeiro presente que ele dera a Helena no início do namoro. Ver aquela peça, carregada de tantas memórias sagradas, nas mãos sujas de uma acusação, profanado pela desconfiança. A dor da perda se misturou à raiva da traição. "O que significa isso?" Ele rosnou, a voz como um trovão. "Significa que a senhora, sua nova protegida, é uma ladra, coronel. Eu a peguei em flagrante." Zefa acusou, vitoriosa, apontando um dedo ossudo para Luzia. Os olhos de todos se voltaram para a cozinheira. Os empregados com desprezo. Os filhos do coronel com uma mistura de medo e confusão. Sofia, a pequena, tinha os olhos cheios de lágrimas, sem entender por que a moça que fazia seu chá de camomila estava sendo maltratada. Luzia estava sozinha, cercada, julgada e condenada antes mesmo de poder se defender. Seu corpo todo tremia, não de culpa, mas do pavor de ser jogada de volta ao mundo do qual fugira, de voltar a correr, a se esconder. Armando olhou para Zefa, a funcionária leal de 30 anos. Depois olhou para os olhos apavorados de Luzia. Havia desespero ali, um medo profundo, mas ele não conseguia ver a malícia de uma ladra. Via o pânico de quem já sofreu muita, mas muita injustiça na vida. Algo em seu íntimo, uma intuição que ele mesmo não compreendia, o fez hesitar. "Zefa, chega de escândalo," ele disse, a voz grave e surpreendentemente controlada. A gritaria feria seus ouvidos e a alma. "Luzia, venha comigo ao escritório." Atrás da porta fechada do escritório, o silêncio era pesado, cortado apenas
pelo tic-tac de um relógio de parede que parecia marcar os segundos para uma execução. Ele colocou o broche sobre a mesa de madeira maciça. O brilho da prata parecia zombar da situação. Me diga a verdade, e só a verdade. Por que pegou isso? Coronel, pelo amor de Deus, eu sou uma mulher pobre, mas não sou ladra. Eu juro. Pela alma da minha mãe, que está no céu, ela disse. E as lágrimas que tanto segurou finalmente rolaram, quentes e silenciosas. Não era um choro de autocomiseração, era um choro de cansaço, de quem está farta de ser um saco de pancadas do destino. Eu não sei como isso foi parar nas minhas coisas. Eu nunca tocaria em algo que foi de sua falecida esposa. É uma maldade, coronel. Uma maldade muito grande. Algo no choro silencioso e sofrido daquela mulher, na sua vulnerabilidade, tocou o coração endurecido de Armando. Era diferente do choro escandaloso e das lamentações teatrais de Zefa. Era a dor pura, nua e crua. Ele suspirou, um suspiro longo e cansado, passando a mão pelo rosto. Não fazia sentido. Por que ela, que parecia tão correta, tão discreta, arriscaria tudo por um broche? O que ela ganharia com isso? Apenas a expulsão. Volte para a cozinha, Luzia, ele disse por fim, guardando o broche no bolso. O senhor não vai me mandar embora? Ela perguntou, a voz um fio, esperando o golpe final. Eu não disse isso. Disse para voltar para a cozinha. Ele repetiu, sem olhá-la. Para o choque e a fúria contida de Zefa, Luzia não foi demitida. Armando deu o assunto por encerrado, dizendo que o broche fora encontrado e ponto final. A decisão do patrão foi um escândalo silencioso. Para os outros empregados, era um absurdo. Um sinal de fraqueza, ou pior, de um interesse indevido pela forasteira. Luzia agora carregava um novo fardo, o apelido de a cozinheira ladra. Sua vida na fazenda, que já era solitária, se tornou um inferno silencioso, onde cada olhar era uma acusação e cada cochicho uma sentença. O isolamento de Luzia se tornou quase completo. Zefa, sentindo seu poder diminuído pela decisão do patrão, intensificou a perseguição de forma velada. Proibiu os outros empregados de conversarem com ela, para não se misturarem com gente dessa laia. Sabotava seu trabalho de maneiras cruéis. Salgava a sopa quando Luzia se virava. Escondia os melhores cortes de carne e deixava o fogo apagar. Mas Luzia, com a resiliência de uma planta da caatinga, perseverava. Refazia a comida em silêncio, limpava a sujeira que não fez, suportava os olhares de desprezo. Seu único refúgio era um pequeno pedaço de terra esquecido atrás da cozinha. Ali ela começou a cultivar um pequeno jardim. Para os outros, era apenas um canteiro de matos. Mas para Luzia, era sua farmácia, seu santuário, sua única conexão com seu passado e com quem ela realmente era. Com as mãos calejadas, ela plantou mudas que trouxera escondidas no fundo de sua trouxa. Boldo, hortelã, malva, alecrim, camomila, erva cidreira. Cuidava daquelas plantas com um carinho maternal, sussurrando para elas como se fossem as únicas amigas que tinha no mundo. Ali, em meio ao cheiro de terra molhada e folhas maceradas, ela se sentia um pouco mais perto de casa, um pouco mais perto de si mesma. E foram as crianças, com sua intuição pura e imune ao veneno dos adultos, que começaram a furar o bloqueio de gelo ao redor de Luzia. A pequena Sofia, a mais sensível, sentia uma tristeza enorme pela mãe. Muitas noites tinha pesadelos e acordava chorando. Zefa a repreendia, dizendo que chorar não traz ninguém de volta. Numa dessas noites, Sofia, com os pezinhos descalços, foi até a porta da cozinha, atraída por uma luz de lamparina. Viu Luzia sentada, tomando um chá. "O que a senhora está bebendo?" perguntou a menina com a voz sonolenta. Luzia se assustou, mas ao ver a figurinha triste de Sofia, seu coração se amoleceu. "É um chazinho para acalmar o coração, minha flor. De camomila. Quer um pouquinho?" Sofia assentiu. Luzia serviu um pouco numa xícara pequena, adoçou com mel. A menina bebeu o chá morno, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz imensa. Naquela noite, Sofia dormiu como uma pedra, sem pesadelos. A partir daquele dia, a menina passou a inventar desculpas para ir à cozinha, só para ficar perto, da cozinheira silenciosa,
que sempre tinha um sorriso doce guardado só para ela. Começou a ajudá-la a colher as ervas, aprendendo o nome de cada uma. Depois foi a vez de Pedrinho, de 10 anos, um moleque levado que vivia com os joelhos ralados. Numa de suas artes, caiu de uma goiabeira e fez um corte fundo na perna. Zefa limpou com ardume e raiva, e o ferimento dias depois estava feio, inflamado e quente. O menino mancava e chorava de dor. Luzia o viu sentado na varanda, o rosto contorcido. Esperou a noite chegar e, quando todos dormiam, foi até o quarto do menino. Levava uma pequena tigela com uma pasta verde e cheirosa. "Deixa eu ver sua perna, Pedrinho", ela sussurrou. O menino, com medo, mas confiando na mulher que fazia o melhor doce de leite do mundo, esticou a perna. Luzia limpou o ferimento com um cuidado infinito e aplicou o emplastro de ervas. A pasta fria aliviou a dor na mesma hora. "É malva com confrei", ela explicou. "Vai puxar a quentura e cicatrizar. Amanhã vai estar bem melhor, vice?" E estava. Na manhã seguinte, o inchaço e a vermelhidão tinham quase sumido. Até mesmo Tiago, o mais velho e arredio, foi tocado pela presença de Luzia. Ele estava se metendo em brigas na pequena vila próxima, uma raiva sem nome o consumindo. Um dia voltou para casa com um corte no supercílio, tentando esconder. Luzia o viu. Não disse nada, não o repreendeu. Apenas apareceu mais tarde em seu quarto com uma xícara de chá e um pano úmido. Enquanto limpava o ferimento, ela disse, baixinho, "A raiva é como um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Não deixe ela morar dentro de você, menino." As palavras ditas sem julgamento atingiram Tiago de uma forma que os sermões do pai nunca conseguiram. Coronel Armando, de sua janela, de sua solidão, observava tudo. Via a aproximação de seus filhos com a cozinheira. Via os pequenos atos de cuidado que ninguém mais parecia notar. Via o jardim de ervas crescendo viçoso. Ele não era um homem tolo. Começou a questionar seriamente a acusação de Zefa. Sentia um peso na consciência, uma culpa pela forma como permitiu que Luzia fosse tratada. A curiosidade sobre ela se tornou uma necessidade. Ele passou a puxar conversa. Encontrava-a no quintal e perguntava sobre as plantas. "Essa serve para quê, Luzia?" Ela respondia de forma curta, técnica. "Essa é boa para dor de barriga, coronel." Aquela outra para acalmar os nervos. Ele perguntava sobre sua terra, sua família. As respostas eram sempre evasivas, vagas. "Sou de longe, coronel. Não tenho mais ninguém." O medo em seus olhos era uma muralha. Havia uma história ali, uma história dolorosa que ela não estava pronta para contar. E quanto mais ela se escondia, mais ele queria descobrir o que havia por trás daquele silêncio. A tensão na casa podia ser cortada com uma faca. De um lado, Zefa e sua hostilidade. Do outro, as crianças e sua crescente adoração pela cozinheira. E no meio, Armando, um homem dividido entre a lealdade a uma antiga empregada e a intuição crescente de que a forasteira era muito mais do que aparentava. A fazenda se equilibrava sobre um fio de arame, e todos sentiam que uma ventania forte estava prestes a chegar. A ventania chegou numa noite de sábado, com a força de um castigo divino. O céu, que durante semanas fora de um azul impiedoso, de repente se tornou negro, pesado, grávido de uma tempestade como não se via há anos. O ar ficou parado, elétrico. Raios cortavam a escuridão, seguidos por trovões que faziam as janelas da casa grande tremerem. E então, a chuva desabou. Não era uma chuva de bênção, era um dilúvio, uma cortina d'água furiosa que transformou o chão seco em rios de lama em minutos. Dentro da casa, a família estava reunida na sala. As crianças, assustadas com a força da tempestade. De repente, um grito agudo, fino e cheio de pânico veio do quarto dos fundos. Era o caçula, Daniel, de apenas 5 anos. Armando correu para o quarto, seguido por Zefa e pelos outros filhos. O menino se contorcia na cama, o rosto vermelho de febre, o corpo suando frio. "O que foi, meu filho? O que foi?" Armando perguntou, o pânico começando a subir por sua espinha, gelando seu sangue. "Escorpião. Picou. Meu pé." O menino gemeu, a voz fraca, o corpinho já mole.
Armando olhou e viu a marca vermelha e inchada no pezinho da criança. O bicho, um escorpião amarelo dos mais peçonhentos, estava morto num canto, esmagado pelo chinelo do menino. O desespero tomou conta do coronel, uma onda escura que ameaçava afogá-lo. Bento! Bento! Prepara o carro, rápido! Temos que levar o menino para a cidade, para o hospital! Ele gritou para o capataz. Bento apareceu na porta, o rosto molhado de chuva e preocupação. Não dá, patrão. A chuva foi forte demais. A ponte do riacho que leva para a estrada principal foi levada pela água. A correnteza está uma fúria. Estamos ilhados. A notícia caiu como uma sentença de morte. A cidade mais próxima ficava a 2 horas de distância. Sem a ponte, estavam presos, numa ilha de lama e desespero. O menino começou a ter espasmos, a respiração ficando mais curta, difícil, um chiado sofrido escapando de seus lábios. A febre queimava como fogo. Zefa entrou em pânico. Começou a correr pela casa, acendendo velas para santos, gritando rezas desconexas, fazendo simpatias que de nada adiantavam. Valei-me Nossa Senhora. Foi praga que aquela mulher trouxe para essa casa. É castigo. Ela berrava, sua histeria, enchendo o ar e tornando tudo ainda pior. Luzia, que ouvira o grito, apareceu na porta do quarto, o rosto pálido. Ela viu a cena. O menino lutando por ar, o pai em desespero, a governanta em histeria, os outros irmãos chorando, abraçados. Em seus olhos, uma batalha violenta era travada. O medo de se expor contra a necessidade de agir. O instinto de se esconder contra a dor de ver uma criança morrer. A promessa que fizera a si mesma de nunca mais usar seu dom contra a urgência da vida que se esvaía. E a vida venceu. O medo se desfez, dando lugar a uma autoridade que ninguém jamais vira nela. Coronel, ela gritou, e pela primeira vez sua voz soou alta, firme, cheia de um poder que calou o choro de Zefa e fez Armando se virar, espantado. Me escute, não temos tempo, confia em mim, eu posso salvá-lo. Armando a encarou, os olhos arregalados. Naquele momento, ele não via a cozinheira miúda e assustada. Via uma mulher forte, decidida, com uma luz de conhecimento ancestral em seu olhar. O que você pode fazer? Ele gaguejou agarrando-se àquela improvável tábua de salvação. Não há tempo para explicar. Cada segundo é precioso, ela disse, já se virando. Tiago, ela chamou o filho mais velho, que estava paralisado no corredor. Pegue a lamparina mais forte e me siga. Não tenha medo da chuva. Sem esperar. Resposta, ela disparou porta afora, mergulhando na tempestade. Correu para seu pequeno jardim nos fundos, a chuva encharcando suas roupas, a lama grudando em seus pés. Com uma precisão impressionante, como se seus dedos tivessem olhos, ela arrancava folhas, raízes, cascas de plantas específicas, que para qualquer outro seriam apenas mato. Tiago, fascinado e assustado, iluminava o caminho, protegendo a chama da lamparina com o corpo. Voltou para a cozinha, pingando, e começou a trabalhar com uma velocidade e uma perícia que eram hipnotizantes. Lavou as ervas, macerou-as num pilão, com uma força surpreendente, misturou-as com outras que tinha secando em potes, ferveu, coou. Ela não era uma cozinheira preparando uma receita. Ela era uma alquimista, uma curandeira em seu laboratório, executando um ritual sagrado que estava em seu sangue. Zefa, ao ver a cena, tentou intervir, o rosto contorcido de inveja e incredulidade. Você está louca? Vai envenenar o menino com essa feitiçaria. Você é só a cozinheira. Coronel, não deixe ela fazer isso. Armando, que seguira Luzia, até. A cozinha olhou para a governanta histérica e depois para a calma e a concentração de Luzia. Num ato de fé e desespero, ele tomou sua decisão. Cala a boca, Zefa, saia daqui! Ele gritou com uma fúria que fez a mulher recuar, chocada e ofendida. Faça o que ela disser, ele ordenou a todos. Naquele momento, a hierarquia da casa havia sido virada de cabeça para baixo. Ele segurou o filho nos braços enquanto Luzia se aproximava com 2 coisas. Uma tigela com um emplastro escuro e fumegante e uma xícara com um chá de cheiro forte e amargo. Isso vai puxar o veneno para fora, ela disse, a voz agora calma e segura, aplicando o emplastro quente no pé do menino.
E isso vai limpar o sangue por dentro. Ele precisa beber tudo. Com uma paciência infinita, ela foi dando o chá para a criança que mal conseguia engolir. As horas seguintes foram uma vigília de pura tensão. Luzia não saiu do lado do menino, monitorando sua respiração, colocando panos frios em sua testa, sussurrando palavras de calma. Armando ficou ao seu lado em silêncio, observando aquela mulher se transformar diante de seus olhos. O coração dele, que estava congelado pelo luto há 2 anos, começou a descongelar com a chama da admiração e da esperança. Ele não sabia quem ela era, mas sabia que era um anjo que apareceu em sua porta. Ele congelou, não de medo, mas de espanto, de admiração. Congelou diante da revelação de que a verdadeira força e sabedoria não estavam em seu poder ou em seu dinheiro, mas nas mãos daquela mulher humilde que ele e todos os outros haviam desprezado. Perto do amanhecer, quando a tempestade já era apenas uma chuva fina e mansa, o milagre aconteceu. A febre de Daniel cedeu. A respiração se tornou mais calma, mais profunda. Ele parou de se contorcer e adormeceu, um sono tranquilo, curativo. Ele estava salvo. Armando desabou numa cadeira, a adrenalina deixando seu corpo, dando lugar a um alívio tão profundo que se transformou em lágrimas. Ele olhou para Luzia, que estava exausta, mas com um sorriso sereno no rosto. Sem pensar, ele se levantou, foi até ela, segurou suas mãos calejadas de trabalho e as beijou. Você salvou meu filho, ele disse, a voz embargada pela emoção. Quem é você, Luzia? Quem é você de verdade? A dinâmica da casa mudou da noite para o dia, de forma irrevogável. Luzia já não era a cozinheira, era a salvadora. As crianças a seguiam pela casa com adoração. Os empregados que antes a desprezavam, agora a olhavam com um respeito temeroso, quase sagrado. Zefa, por outro lado, se encolheu, consumida por seu próprio veneno. A máscara havia caído, e por trás dela só havia o rosto feio da inveja e da maldade. Na manhã seguinte, com o sol brilhando sobre a terra lavada, Armando a chamou novamente ao escritório. Desta vez, não como patrão e empregada, mas como um homem em dívida com seu anjo da guarda. Zefa vai embora hoje, ele disse sem rodeios. A lavadeira, coagida pelo olhar firme do patrão, confessara ter visto Zefa esconder o broche no quarto de Luzia. E antes de ir, ela vai lhe pedir perdão na frente de todos pela acusação que fez. E assim foi feito. Zefa, humilhada, os olhos, fuzilando Luzia, foi forçada a admitir sua mentira antes de ser posta para fora da fazenda com sua trouxa de amargura, deixando para trás 30 anos de serviço manchados por sua própria maldade. Agora, Luzia, continuou Armando quando estavam a sós novamente, eu lhe fiz uma pergunta ontem e faço de novo. Eu preciso saber, quem é você? Com a confiança que a gratidão do coronel lhe deu, Luzia finalmente abriu a porta de seu passado. Contou que vinha de uma família de raizeiras e parteiras do sertão de Pernambuco, que sua mãe e sua avó eram famosas pela sabedoria com as plantas, um dom passado de geração em geração. Ela era a herdeira daquele conhecimento. Mas por que fugiu? Por que se esconder como cozinheira? Ele perguntou confuso. O rosto de Luzia se turvou com a sombra da memória. Eu era casada, coronel, com um homem chamado Damião. No começo era um chamego só, mas ele era um homem bruto, ciumento, que bebia demais. Tivemos um filho, o meu pequeno Lino. Meu menino, ele pegou uma febre, uma doença que nem os médicos da cidade souberam curar. Eu tentei de tudo, usei toda a sabedoria que minha mãe me ensinou, mas não teve jeito. Deus levou meu anjo. As lágrimas voltaram a seus olhos, silenciosas e pesadas. Damião enlouqueceu. Me culpou pela morte do menino. Dizia que meu dom era bruxaria, coisa do diabo, que eu tinha matado nosso próprio filho, com feitiçaria. Me bateu, me trancou, me ameaçou de morte. Uma noite eu fugi. Fugi para não morrer, coronel, e jurei nunca mais usar o dom que minha mãe me deu, para ninguém nunca mais me acusar de nada. Armando ouvia a história, o coração apertado de compaixão e raiva. A coragem daquela mulher, a dor que ela carregava em silêncio,
Tudo fazia sentido agora. O medo, a reserva, o refúgio na cozinha. Você não precisa mais fugir, Luzia, ele disse, a voz cheia de uma emoção nova para ele. Aqui, nesta casa, você está segura. Aqui, seu dom não é bruxaria. É uma bênção. Nas semanas que se seguiram, uma nova vida começou na fazenda Alvorada. Luzia, a pedido de Armando, assumiu o cuidado da casa, mas não como governanta, como o coração daquele lugar. Ela ensinou as crianças sobre as ervas, contou histórias de sua terra, e seu riso, antes raro como chuva em agosto, começou a preencher os corredores. Armando, por sua vez, se permitiu sentir de novo. Descobriu-se apaixonado pela força, pela doçura e pela sabedoria daquela mulher. O amor floresceu entre eles de forma natural, como uma das plantas do jardim de Luzia. Mas o passado, às vezes, tem o péssimo hábito de bater à porta quando a gente menos espera. Numa tarde, um boiadeiro que passava pela região trouxe notícias de uma vila próxima. Um homem estranho, de olhar cruel e sorriso falso, andava perguntando por uma mulher forasteira, curandeira, que se encaixava perfeitamente na descrição de Luzia. O coração dela gelou. Era Damião. Ele a tinha encontrado. O medo voltou, mas desta vez era diferente. Ela não estava mais sozinha. Armando, ao saber da notícia, agiu rápido, reforçou a segurança da fazenda e garantiu a ela: ninguém vai tocar em você, não enquanto eu viver. Alguns dias depois, Damião apareceu no portão. O bêbado, agressivo, exigindo ver sua mulher. Vim buscar o que é meu, ele disse para Bento, o capataz. Luzia, ao ouvir aquela voz, sentiu o corpo todo tremer. Mas Armando se postou na frente dela, firme como um jatobá. Ela não é sua. E não vai a lugar nenhum, disse Armando, a voz calma, mas cheia de uma autoridade que Damião não esperava. E quem vai me impedir? Você, um coronel de lixo? Damião zombou, levando a mão à cintura, onde se via o cabo de uma peixeira. Não, disse Armando. Nós. Nesse momento, das portas da casa e dos cantos da fazenda, surgiram os capatazes, os vaqueiros, todos os empregados, armados com suas ferramentas de trabalho, mas com o olhar de quem defende sua família. Eles tinham visto o que Luzia fez por Daniel. Eles eram leais a ela. Até Tiago, o filho mais velho, apareceu ao lado do pai segurando um pedaço de pau, pronto para defender a mulher que lhe ensinara sobre a raiva. Damião, vendo-se em minoria, hesitou. Sua valentia era apenas para os mais fracos, para as mulheres sozinhas. Ele cuspiu no chão, cheio de ódio. Isso não fica assim, sua bruxa. Eu volto. Se voltar, Damião, disse Armando, dando um passo, à frente os olhos faiscando. Não sairá daqui andando. Esta terra agora protege esta mulher, e eu protejo esta terra. Expulso e humilhado, Damião partiu, e nunca mais foi visto. O último fantasma de Luzia havia sido exorcizado. Naquela noite, sob um céu estrelado, Armando levou Luzia para a varanda. O cheiro de jasmim perfumava o ar. Luzia, ele começou segurando as mãos dela, mãos que não eram mais apenas de cozinheira, mas de curandeira, de mãe, de companheira. Esta casa estava morta. Meus filhos estavam tristes e eu era só um homem esperando o tempo passar. Você chegou e trouxe o cheiro, o gosto, a cura. Trouxe a vida de volta. Ele se ajoelhou, o grande e poderoso coronel Armando, diante da mulher que um dia chegou ali com uma trouxa de roupas e medo. Eu não quero que você seja a cozinheira, nem a curandeira, nem a governanta desta casa. Eu quero que você seja a dona dela, a dona do meu coração. Casa comigo, Luzia. Luzia olhou para aquele homem, para a casa grande e iluminada, ouviu o riso de seus filhos vindo de dentro, um som que se tornara comum, e pela primeira vez em sua vida sentiu-se completamente em casa, inteiramente segura. As lágrimas que rolaram por seu rosto não eram de dor nem de medo, mas de uma felicidade tão grande que mal cabia no peito. Caso, meu coronel, ela sussurrou, com um sorriso que iluminou a noite. Caso. O casamento foi simples, na pequena capela da fazenda, com a presença de todos que aprenderam a amá-la. Luzia, a forasteira silenciosa, a cozinheira acusada, a curandeira secreta,
tornou-se a matriarca amada da família Salles. E o sabor que ela trouxe não foi apenas para a comida, mas para a vida de todos na fazenda Alvorada, um sabor de esperança, de justiça e, acima de tudo, de amor.